você assistindo o canal Across Seven Seas. Que bom, fico muito feliz. Eu te agradeço muito por me seguir, né? E como vocês podem ver, estou aqui especialmente feliz ao lado do meu entrevistado, o professor Dr. Abrão Fontes Batista. Ele é pesquisador e cientista da área da neurociência. O professor Abrão tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela Western University de Sydney, da Austrália. Eu não vou falar o currículo dele aqui, senão nós vamos ficar muitas horas, viu, professor? Mas eu vou deixar o link, né, da plataforma Lattes, né? E daí todos vão poder ler e ver com quem é o professor, de quem ele se trata. E hoje o professor gentilmente concedeu um tempo e está aqui. Eu estou muito feliz para falar sobre o cérebro e envelhecimento, e em especial para dizer se existe alguma possibilidade de desenvolvimento desse nosso órgão na fase madura. Eu agradeço, professor, por isso. Obrigado também pelo convite. Bom, essa primeira questão sobre o cérebro é uma pequena parte disso que está aqui dentro do nosso crânio, né? Se a gente fosse usar o termo técnico correto, seria o encéfalo. E ele é uma parte do nosso sistema nervoso, mas uma parte com muitas conexões e, por isso, muito dinâmica. Essa dinâmica do cérebro, ela começa desde que ele se forma, né? Então, ele se forma ao longo da nossa vida intrauterina. E uma das características básicas para ele se formar é essa capacidade de mudar. Então ele vai mudando e se adaptando a essa condição que ele precisa responder no futuro. Ele vai estar ligado a todas as funções do nosso corpo. E aí a gente nasce, ele continua se modificando bastante. E existe uma ideia no senso comum que chega uma determinada época da nossa vida e ele para de se modificar, né, se adaptar, e ele começa a degenerar. E isso não é uma ideia útil e nem totalmente correta, porque, de fato, o cérebro se modifica em todos os momentos da nossa vida, até o fim da nossa vida, e de fato, ele perde algumas funções quando a gente vai envelhecendo, mas ele ganha outras. E esse ganho de outras funções é muito interessante, porque, por exemplo, o cérebro perde talvez algumas funções discriminatórias, algumas funções de processamento, mas em compensação ele ganha funções, conexões nas áreas emocionais. Então, o cérebro da pessoa mais velha, ele é um cérebro que responde melhor e inclui melhor as emoções no comportamento da pessoa. E por outro lado, o cérebro é uma estrutura muito dinâmica, então ele pode responder a estímulos. O grande problema da falta de modificação do nosso cérebro é que a gente só oferece uma quantidade muito limitada de estímulos a ele. Então a gente quer que as coisas sejam sempre da mesma maneira, sempre da mesma forma, até se incomoda quando as coisas mudam um pouco, né? E a gente quer trazer tudo para a mesma forma e funcionar sempre da mesma maneira. Bom, aí ele funciona também sempre da mesma maneira e vai diminuindo a função. Então, uma mensagem básica o cérebro pode se modificar a todo momento, se adaptar, e se você oferece estímulos diferentes para ele, você força ele a se adaptar, e isso é bom para ele, não é ruim. O senhor poderia nos dizer de atividades que poderíamos fazer para esse desenvolvimento do cérebro? O cérebro exige uma capacidade de recepção de estímulos, né? Ele envolve também uma capacidade de controlar partes do nosso corpo, controlar funções do nosso corpo, e uma parte integradora. Resumindo, ele faz isso daí, só que de uma maneira bastante complexa. Se a gente olha pela primeira parte, a capacidade dele de receber estímulos, e a gente dá ao cérebro estímulos que são bons para ele,
ele vai ter respostas da mesma magnitude. Então, se eu ofereço para o cérebro impressões positivas, por exemplo, imagens positivas, sons positivos, cheiros positivos, relações, isso impregna o cérebro dessas informações, né? Ele processa sensorialmente isso e ele responde dessa magnitude. Se eu ofereço sempre os mesmos estímulos repetitivos, ele vai se adaptando a isso, porque toda a nossa biologia tende a ser econômica. Então, à medida que você oferece sempre os mesmos estímulos, ele vai cada vez sendo menos ativado, porque ele já sabe o que é aquele estímulo ali, e ele processa de uma forma muito mais econômica. Em compensação, ele vai diminuindo a função dele também. Então, é importante oferecer sempre estímulos sensoriais diferentes, de preferência positivos, né? A gente tem uma tendência a ficar olhando para coisas negativas. Se você fica só olhando para coisas negativas, ele vai reagir de acordo com isso também. Então é importante oferecer estímulos sensoriais de várias modalidades, positivos, e ao mesmo tempo forçar de alguma maneira o cérebro a ter controle sobre tudo. Controle sobre o meu corpo, por exemplo. Então, quando eu aprendo uma nova forma de me mover numa modalidade de exercício, eu estou forçando o cérebro a controlar aquilo e a aprender, né? E ele vai se adaptando para aprender. Tem práticas como, por exemplo, a meditação, que eu forço o meu corpo a ficar parado, eu vou relaxando o corpo e controlo um pouco a minha mente, e ele vai aprendendo a fazer isso também. Então, tudo que eu posso fazer, coisas novas para aprender, pode ser arte, pode ser o que quer que seja, eu peço ao meu cérebro para trabalhar mais, para controlar as minhas funções, e isso é bom para ele também. É muita responsabilidade, então, que temos por todo esse desenvolvimento. Depende da nossa vontade, Exato. Não é? E desse nosso querer para selecionar até o tipo dos estímulos, né? Exatamente. No caso, os positivos. Responsabilidade, se prefere os negativos. É a opção de cada um. Né? Então, agora vem aí a pergunta mais importante aqui para mim, com relação aos estímulos positivos. As atividades relacionadas às viagens, ao turismo, que envolvem desde o planejamento até lidar com uma acomodação nova, uma moeda nova, um idioma novo, uma conversa com uma pessoa estrangeira, ou sair principalmente da sua casa com o turismo. Essas atividades poderiam de alguma forma auxiliar no fornecimento desses estímulos positivos. Vão ser se a pessoa escolher uma coisa positiva, né? Ela pode escolher fazer uma viagem e ficar presa a coisas negativas. Por exemplo, é muito comum a gente sair do Brasil e ver pessoas se queixando do Brasil e o tempo inteiro a pessoa está envolvida com uma coisa negativa, embora ela tenha ido para um lugar que oferece impressões diferentes para ela. Então, é possível você sair daqui para um lugar muito diferente geograficamente, culturalmente, e ficar o tempo inteiro preso aonde você veio, né? Você se fecha a receber estímulos e você quer ver tudo que você vê constantemente de novo. Então as viagens, o turismo, são uma oportunidade muito interessante de você se abrir a impressões novas, a formas novas, e justamente estar oferecendo estímulos para modificar o seu cérebro, para dar trabalho ao seu cérebro. Se você dá trabalho, ele responde. Agora, se você for viajar e continuar fazendo tudo igualzinho como você faz, aí você está perdendo a oportunidade. Exato, é um desperdício, né? E, então, mais uma orientação importante, né? Não é pura e simplesmente a viagem, e sim dar trabalho para o cérebro, abrindo a mente, como se fala, para o novo, para esses estímulos positivos, outra responsabilidade. E pensando então, né, nessa capacidade, nesse poder de manter o cérebro, o que a gente vê no dia de hoje é uma valorização do jovem, ele é o top, né? É como se realmente tudo estivesse perdido na fase madura. Vimos que não é bem assim. E, entretanto, sabemos de umas pessoas que são chamadas superidosos, pessoas com mais de 80 anos, com estrutura cerebral, memória
compatível a pessoas de 30 anos menos. Isso é algo que se pode conseguir? E o senhor poderia falar sobre os superidosos? Na natureza, tudo tende a uma média, né? Então, nem todas as pessoas vão chegar a ser superidosos porque eles estão além da média. Tem características genéticas, culturais, ambientais que favorecem isso, mas tem atitudes também. E as atitudes, sim, a gente pode modificar, né? Então, a gente pode ter atitudes que ajudariam a gente a ir nessa direção, sem que normalmente, naturalmente, a gente chegue a ela, mas a gente pode ir nessa direção. E essas atitudes envolvem, de novo, você fundamentalmente dar trabalho para o seu cérebro. Não deixar que você sempre fique fazendo a mesma coisa, da mesma forma, preso ao mesmo. Então, mesmo onde você vive, tudo pode se modificar se você quiser. As viagens, como você fala, são uma oportunidade especial porque aí já as coisas já estão modificadas, né? E você precisa se abrir a essas novas formas, né? Que seja a língua, que seja a moeda, que seja a geografia, que seja o que quer que seja. Mas o que é mais importante é a gente manter o cérebro ativo. E a gente não liga um botão e mantém o cérebro ativo. Como que a gente mantém o cérebro ativo? Com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente se expõe, né? Isso faz com que ele tenha que reagir a isso. Normalmente, a gente encontra certas dificuldades. Por exemplo, eu tenho dificuldade de me adaptar à comida desse novo lugar que eu viajei, né? É justamente na dificuldade que ocorre a adaptação, né? Porque eu tenho que me forçar, me abrir. Eu tenho um preconceito com uma comida e eu tenho que me abrir a experimentar, e de repente eu experimento um sabor que eu nunca vi, ou falar, ou me relacionar com as pessoas de uma forma diferente. Eu tenho dificuldade, mas eu vou lá e me exponho a isso. E quando eu me exponho, é aí que eu estou forçando o cérebro a fazer novas conexões, se comportar diferente. E isso que cria essa possibilidade, talvez, de eu ser um superidoso, ou pelo menos ir nessa direção. Olha, maravilhoso. Já aprendi muito com o professor Abrão, aprendi muito mais agora, né? Sou muito grata por esse nosso momento, essa nossa entrevista, pelo tempo. Essas suas palavras são valiosas para todos que estão nos assistindo agora. Que bom, tomara que elas possam ajudar as pessoas a viverem melhor. Gostaria de deixar mais algum comentário? Viva melhor. Não fique preso o tempo inteiro às mesmas coisas, às mesmas possibilidades. Modifique as coisas, que podem ser coisas muito pequenas, desde experimentar comidas diferentes, a experimentar lugares diferentes, aprenda uma nova língua, aprenda música, aprenda a escrever de uma forma diferente, faça caligrafia e mude sua escrita. Tudo isso ajuda ao cérebro ficar mais ativo e, ao mesmo tempo, essa dinâmica, normalmente a gente sente como a gente está vivo, né? E cuidado com as impressões que você oferece ao seu cérebro. Então, se você oferece o tempo inteiro impressões negativas, o cérebro vai reagir e vai se adaptar a isso e vai ficar preso a isso daí. Até então, melhor viciado também. É muito comum a gente ver, por exemplo, a pessoa que ela tem que assistir todos os dias um programa que só tem desgraça, ou que só passa briga, e ela está presa àquilo ali, ela não consegue sair daquilo ali. Só que a vida dela também gira em torno daquilo. Então, modifique isso. Não assista novela hoje, por exemplo. Assista coisa melhor. Professor, muito obrigado. Excelente suas palavras. Espero que curtam aí no meu canal no YouTube, em todos os, onde for possível, estiver divulgando esse vídeo. Eu agradeço de antemão o seu tempo por nos assistir. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado também. Tchau.
Música